O vídeo de hoje é um relato de parto 2.0, a versão atualizada. Aí você vai falar... Oi, Ju, tu parou de novo, mulher que já tem 2 filhos, 2 experiências. Não, gente, Deus... Não. Ainda não, né? Talvez um dia, quem sabe, talvez não, provavelmente que não, mas, né, o futuro é Deus pertence, enfim. Hoje eu não vou falar de uma segunda experiência de parto, mas eu vou falar de uma outra parte da minha experiência, que é uma parte, assim, digamos, um pouco mais engraçada, porque, pra quem não sabe, já tem vídeo aqui no canal do meu relato de parto, né, onde eu falo um pouco mais sobre um lado meio que triste e negativo da minha experiência, que foram as intercorrências que a minha filha teve com relação à amamentação, glicemia baixa, bilirrubina alta, enfim. Quem quiser, que tiver interesse, né, em saber melhor sobre e não tiver visto o vídeo anterior do relato de parto, tá aí no canal, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre a minha experiência, mais voltada mesmo às coisas que eu passei lá e principalmente em como foi ter o meu esposo como o meu único acompanhante, né? Porque, como eu disse no outro, minha mãe também me acompanhou, porém, no primeiro dia, né, e a primeira... Ui, perdão, vocês caíram. Mas eu peguei já. Ai, calma aí, deixa eu centralizar aqui de novo. No primeiro dia e a primeira noite, quem ficou comigo foi o meu esposo. Então, eu quero também compartilhar isso para outras meninas aí, mamães que estão gestantes. O esposo nunca acompanhou ela Ela nunca passou por essa experiência, ou se já passou, o esposo não acompanhou ela em uma experiência anterior e tem dúvidas de saber como que é, se você fica com vergonha, se você fica constrangida, se tem algo assim que você fica assim, ai meu Deus, por quê? Se fosse a minha mãe, se fosse a minha sogra, a minha amiga, seria melhor. Se o homem também pode dar conta de lhe auxiliar, né? Porque para quem tem um parto cesariana, o primeiro dia, a primeira noite é muito complicado porque você ainda está sob efeito de anestesia, você não pode levantar, então assim, você não vai poder estar trocando seu neném, muitas coisas você não pode fazer, então é tudo responsabilidade do acompanhante. Será que um homem dá conta de fazer tudo isso? Então, no vídeo de hoje é essa parte do meu relato de parto, essa parte da experiência que eu quero trazer para vocês. Bom, é constrangedor ter o marido como acompanhante, mesmo que você já tenha muita intimidade com ele dentro de casa. Ele já lhe viu, né, gente, de diversas formas aí, várias nuances, mas é uma situação diferente. Pra quem não sabe, eu perguntei, né, se era constrangedor e não respondi, mas assim, eu vou contar e no final vamos ver aí qual é a opinião de vocês e qual é a minha opinião, se é constrangedor ou não. Pra quem não sabe, a maioria aqui que estiver assistindo esse vídeo, se tá gestante ou já foi gestante, sabe, né? A gestante, as partes íntimas dela, algumas partes do corpo, como axilas, pescoço, virilha, tendem a escurecer um pouco mais. E isso é um processo natural por conta dos hormônios que são produzidos em maior quantidade por causa da gravidez, né? Então, isso é muito normal acontecer, essas partes escurecerem, depois volta ao normal, tá? Não fique com medo se você tá aí, mamãe de primeira viagem, gestante, tá vendo suas axilas bem escuras, virilhas bem escuras e fala, meu Deus, será que vai ficar assim pra sempre? Não, 1 mês, 2 meses no máximo, depois que o seu bebê nasce, as coisas já vão se regularizando, tá? Não fique preocupada, porém, durante o período gestacional é algo que acaba afetando também a nossa autoestima, porque a mãe em si, a mulher gestante, ela já fica assim um pouco com a autoestima bagunçada, né? Porque ela tá muito inchada, ela está pesada, as roupas dela que ela gostava de usar não estão cabendo nela, então assim, ela começa a usar roupas que talvez ela não se identifique muito, porque é o que cabe, é o que dá. O cabelo, se você faz uso de produtos químicos, progressiva, como eu na época, meu cabelo era com química, era progressiva. Então, ele agora, minha filha tá fazendo 2 aninhos hoje, inclusive. Ele agora já
fez a transição 100%. Tá vendo? Até as pontas já tá todo cacheado. Tá assim, gente, porque eu não penteei hoje ainda, tá? Tá feio, mas... Enfim. Mas no dia do meu parto, tava assim, metade cacheado, metade liso. E aí eu pranchei e você sabe que você soa, você se bagunça. E, gente, é assim... Você fica com a autoestima bagunçada, né? Durante a gestação, verdade seja dita. E aí o meu esposo foi me acompanhar. Já começou lá com o processo da depilação, que eu não tinha feito em casa, porque tinham me informado que ia ser feita lá no hospital, e chegou lá no hospital, eu tinha que ter feito em casa, e não sei o que, no outro vídeo eu explico melhor. Aí eu fui fazer, a enfermeira mandou meu esposo me ajudar, e eu disse que não precisava, levei uns 40 minutos lá, mas fiz sozinha meus caminhos de rato, mas fiz. E, enfim. E aí, né, bom, ela bota a sonda, já é um pouquinho constrangedor, né? Porque até a hora que você vai ter neném, você ainda tá assim, meio que, sabe, cabreira, assim. Depois que o neném nasce, o seu foco, digamos assim, muda. Então você perde um pouco essa atenção com você mesma, com vergonha e tal. A vergonha some depois que o bebê nasce. Porque você está mais preocupada com o cuidado com o bebê em si, né? Enfim, aí ela foi e colocou a sonda. Eu já fiquei assim, já, meu Deus. E ele lá do lado, né, vendo, me acompanhando. Porque só ele que entrou comigo. Só podia um acompanhante. Apesar de na lei estar explícito que pai não é considerado acompanhante. Então, se fosse o caso, a minha mãe poderia estar lá me acompanhando. E ele também, né, porque ele não é considerado um acompanhante. Porém, lá, né, não permitiram, então só foi ele mesmo. E aí, colocaram a sonda no canal da uretra e tudo bem, fui pra sala de parto. Voltei lá, gente, toda anestesiada, toda inchada. Eu vou botar uma foto aqui do meu rosto depois da cirurgia. Vou botar uma foto minha antes, assinando os papéis, que eu não tava tão inchada como eu tava depois da cirurgia. Então eu acho que a anestesia, ela influencia muito também pra retenção de líquido, não sei, eu sei que eu fiquei muito inchada depois, o rosto, o nariz, cabelo, eu tinha pranchado um dia antes, né, pra chegar lá bonitinha, não sei o que, conhecer minha filha bonitinha, ela me vê bonitinha a primeira vez, né, mas não adianta, gente, não adianta. A pessoa que tá em transição aí, que já passou por uma transição capilar, sabe como é. É terrível o cabelo com duas texturas. E aí, eu venho de lá pra cá, na maca. Eles tiram você da maca da cirurgia, né, com o lençol, com tudo. Gente, se eu não tô enganada, né, porque às vezes a anestesia confunde um pouco a gente assim, a gente fica meio aérea. Mas assim, eu tenho quase certeza que eles me tiraram da maca da cirurgia com o lençol, com tudo. Aí eles pegam assim, cada um em uma ponta e põem você em outra maca. A maca móvel, que aí de lá dessa maca móvel, aí sim, eles tiram você pra cama do quarto, né, que você vai ficar. E lá eles tiram o lençol, trocam você. Oi, meu amor, colocam fralda. Colocam a fralda em você. E aí assim, né? Aí é que começa todo o processo da vergonha. Você não tem controle em nada, porque você não sente suas pernas, você não sente o seu corpo, somente os braços, as mãos. Então, não tem como você ajudar, não tem como você mesma se trocar, se limpar. Não tem, você fica ali jogada mesmo. As pessoas é que vão botar sua perna para um lado, as pessoas é que vão suspender, as pessoas é que vão fazer tudo. E aí a enfermeira pede ajuda a quem? Ao acompanhante. Quem era o acompanhante? Meu esposo. Ai, que vergonha. Gente, na hora eu estava assim, eufórica, né? Por causa da minha filhinha que tinha nascido. Então, na hora, o sentimento de vergonha, ele não veio tão forte. Mas depois que você para pra pensar, que passa assim aquele estado de choque, sabe? Gente, aí assim, a enfermeira foi, tirou, né, aí a fralda, o curativo. Aí antes da anestesia passar, ela vem e faz um movimento assim de apertar toda a sua barriga. Pra todo o excesso de sangue que tiver lá dentro, sangue coagulado, seja lá o que for, sair, né, como se fosse a menstruação, enfim. Aí sai, ela aperta ali, faz
assim, um movimento assim, sabe? Apertando. Gente, ela fez isso, eu só escutei um negócio caindo lá. Meu esposo disse que ficou amedrontado, porque ele tava vendo, ele tava de frente, e eu não tava, né? Eu tava deitada lá, toda anestesiada, eu não podia nem fazer assim pra ver. Eu só escutei o barulho. E aí ele disse que... Ai, gente, mulher sabe, né? Saiu aquela história assim. E é isso, e aí ele foi, né, ajudou ela a tirar ali aquela primeira fralda que ela põe só pra segurar, né, essa primeira remessa aí que ela aperta pra sair. E ela tem que aproveitar o momento ainda em que o corpo tá anestesiado, porque senão ninguém aguenta de dor. E aí tirou, né, pediu pra ele me virar pra colocar a fralda, tirar o lençol. E, gente, é assim... Você já tem muita intimidade com seu marido, você não vai sentir tanta vergonha. Eu tenho intimidade com meu marido, mas eu sou uma pessoa assim, envergonhada, sabe? Eu não sou aquela mulher que fica tomando banho com o marido, anda sem roupa dentro de casa, ou com só as roupas íntimas, enfim, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa assim, mais envergonhada. Então, foi um pouquinho, assim, constrangedor pra mim. Apesar de que, no momento... Oi, meu amor, tu comeu o papel com tudo, foi? Apesar de que no momento eu não senti tanto esse constrangimento, porque, como eu falei, a gente tá muito preocupado com o nosso filho, né? O instinto materno ali tá gritando. Mas depois, quando você para pra pensar, depois de que passa ali aquela euforia do nascimento do filho, você começa a relembrar o que aconteceu e assim, né? E aí ele vinha depois, né? Bem depois, não foi logo lá no dia, porque... Como quem assistiu o vídeo do relato do parto sabe que foi uma confusão, foi muito conturbado. Eu tava mesmo muito abalada com algumas coisas que estavam acontecendo com a minha filha. Então, não teve tempo da gente brincar e dele falar, né? Mas depois que tudo passou, que aí ele veio falar: rapaz, aconteceu isso. Naquela hora que a mulher apertou tua barriga, que saiu aqueles pedaços de coisa. E eu fiquei assim, meu Deus. E eu com o cabelo assim. E aí depois, quando foi a parte de tirar, fazer a extração de leite, que eu comprei a bomba, né? Pra ver se eu conseguia dar pra minha filha. E eu tava desesperada e chorando mesmo, gente. Com o cabelo assim, e apertando o peito, e assim. E imagine a cena, você toda inchada, toda descabelada e toda eufórica, e chorando de soluçar, e assim, apertando e sentindo dor. E ele vendo aquilo ali. Gente, é assim, se não perder o encanto, nesse momento não perde mais nunca, porque é o momento que você assim, tá mais vulnerável, sabe? Você realmente não tá preocupada com estética, com se o seu cabelo tá bonito, se você tá vestida, se você não tá, se você tá com uma postura correta. Não, você não tá preocupada com nada. Então, ele vai te ver muito vulnerável sim, tá? Tenha ciência disso. Mas, gente, eu acho que foi bom, assim, fortaleceu a relação. É bom porque também ele criou uma admiração muito grande, né? Por mim, por toda mãe que passa por esse processo, porque até então ele nunca tinha tido um contato como esse, de ver ali todo o processo do nascimento, de como a mulher sofre também, né? Porque sofre, gente, sim, passa por uma cirurgia invasiva, dói, você sente muita dor. Então, assim, é um processo muito delicado e que ele falou, eu não conseguiria passar por isso. Então, assim, aumenta a admiração dele por você, porque ele reconhece a força que você tem, mas que é, assim, 100% legal, é um pouquinho constrangedor, assim, pode ter certeza que é. E ele também deu conta muito, ele que trocou a primeira fraldinha dela, porque a enfermeira... não veio cá, né? Ela ficava assim só olhando caso precisasse de alguma coisa, mas ele que trocava as fraldinhas dela, a roupinha, ele que cuidou de tudo. A madrugada também eu não podia levantar para pegar ela no bercinho do lado, então toda vez que precisava ele estava ali pronto para poder ajudar. Quando foram fazer lá a lavagem nela e colocar o acesso e tudo, ele foi junto. Então assim, foi uma experiência muito enriquecedora.
pra ele como pai, pra mim também, pra nós como casal. E eu não me arrependo, gente, dele ter sido meu acompanhante, porque ele me ajudou muito, ele deu conta sim, tá? Não tem isso de que, homem não vai saber trocar a fralda, homem não vai saber cuidar, homem não vai saber te apoiar, não vai ter sensibilidade, não sei o que. Tem, gente, tem sim, porque ele também tá passando por um momento delicado na vida dele, um momento importante, ele tá se tornando pai, então acaba que ele também precisa passar por esse processo, e eu aconselho para qualquer pessoa que se tiver sim um relacionamento ativo com o pai do seu filho, leve ele para participar desse momento, porque vai transformar também a vida dele. Quando o seu filho nasce, você se transforma 100%, e se o pai participar mesmo daquele momento, eu tenho certeza que também é algo que vai transformar muito a visão dele como pessoa para com o mundo e para com o que é uma mãe, o que é um filho e tudo mais. Mesmo que ele seja um ótimo filho, ele saiba reconhecer, ele te trate bem, mas assim, ele vê você passando também por aquele momento tão vulnerável, vai aumentar ainda mais o sentimento dele para com você, a admiração e tudo mais. Então, assim, é um momento delicado, é vergonhoso, mas também é muito frutífero pro seu relacionamento, tá? Então, eu aconselho sim que você leve o seu esposo para te acompanhar. Eu também nunca tinha trocado uma fralda de uma criança na minha vida. Nunca tinha dado um banho. Eu nunca tinha pegado um bebê pequenininho, assim, molinho no meu colo. Nunca, nunca, nunca. Então, tudo também comigo foi a primeira vez com a minha filha. Foi a primeira vez que eu troquei uma fralda. Foi a primeira vez que eu dei um banho. Foi a primeira vez que eu segurei um bebê pequeno. Então, assim, pra ele também foi a primeira vez e nós aprendemos juntos. Ele também se dedicava a ficar pesquisando, assistindo vídeo de como fazer uma troca de fralda, de como segurar um bebê. Tanto que tem, eu vou ver se eu encontro também a foto aqui, já no primeiro diazinho de vida dela, ele segurando ela na posiçãozinha pra ela conseguir fazer cocô, pra ela conseguir peidar, e ela peidava muito, ele fazia uma massagenzinha nela, assim, com as perninhas. Então, foi muito bom, tá? Essa parte da experiência é engraçada depois quando a gente começa a lembrar, porque realmente acontece algumas coisas que você tá ali totalmente fora de órbita, não tá preocupada com nada, e depois quando você lembra, meu Deus, por que eu não... Ai, Jesus, ele viu isso? Viu e como viu. Mas, gente, é bom, então leve sim, tá? Se você tiver a oportunidade, leve o pai do seu bebê pra te acompanhar, porque eu tenho certeza que é uma experiência muito enriquecedora, tá? E ele vai dar conta sim, pode ter certeza que vai dar. E isso vai fazer com que, como eu já falei várias vezes, a relação de vocês fique até mais forte com isso. É isso, gente. É um momento delicado, você sente dor, você só pode levantar para andar no dia seguinte. Você também tem ali um período que você não pode se alimentar até tantas horas depois da administração da anestesia. No segundo dia, quando já era a minha mãe me acompanhando, porque ele passou comigo o primeiro dia todo, a primeira madrugada, e aí quando foi no outro dia, 8 horas da manhã, ele foi trabalhar, e aí a minha mãe entrou para ficar comigo como acompanhante. Foi o dia que eu fui tomar o meu primeiro banho, né, depois da cirurgia e tudo mais. E assim, eu consegui fazer sozinha, consegui tomar meu banho sozinha. Ela não precisou me ajudar, apesar dela querer, né, oferecer, mas eu consegui tomar o meu banho sozinha. Então eu já conseguia caminhar, eu já conseguia fazer algumas coisas, eu já estava um pouco mais ativa no segundo dia, quando a minha mãe estava me acompanhando. Mas o primeiro dia em si é o mais complicado, principalmente por conta da anestesia, que você fica um pouco incapacitado de fazer muitas coisas. Porém, é muito bom que você leve ele sim, tá? Então, tem todo esse processo aí. A parte de tirar a sonda também não é legal, nem de colocar nem de tirar. Mas é tudo isso, né? Via lá com aquela bolsinha cheia de xixi do lado, vendo lá toda vez que ia trocar a fralda, que tinha que trocar com uma frequência boa, né? Porque depois da cirurgia
o corpo expulsa muito material orgânico, digamos assim. Então, tinha que trocar a fralda com uma frequência boa. E quem ajudava sempre, todas as vezes, era ele. Vinha uma enfermeira e ele ajudava. Então, ele me viu realmente muito, muito vulnerável. A primeira troca de curativo, né? A enfermeira vinha também analisar como é que estava a parte da cicatrização. Cicatrização não, mas assim, a recuperação ali do corte e tudo mais. Então, assim, ele também participava de tudo isso. Gente, ele vai te ver muito vulnerável, mas eu aconselho que você leve sim, tá? Então, é isso. Essa foi a minha segunda parte do relato de parto, porque eu achava importante também trazer esse lado pra vocês, porque às vezes você pode até ter vontade de levar o seu esposo junto com você, mas fica com aquele receio, ele vai dar conta, ele vai me ver, eu vou estar vulnerável, eu vou estar toda despenteada, eu vou estar lá cortada, enfim, tal, e eu vou ficar constrangida, mas assim, gente, você fica assim um pouquinho com vergonha, com receio depois que passa, mas os benefícios são muito maiores, tá? Pode ter certeza que é muito bom pro seu relacionamento e pro desenvolvimento dele como pai também. É isso, um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa aí nos comentários, tá? E uma moça pediu para que eu fizesse um relato de puerpério, de resguardo. Vou fazer também. E vou também trazer um relato de como foi ser mãe de um bebê APLV com amamentação exclusiva. Como foi que eu tive que mudar toda a minha dieta por causa da APLV da minha filha. Então, se você tem interesse em assuntos assim, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou saber se realmente eu posso trazer vídeos como esse, se vai ser útil pra você. Um beijo, tchau, tchau!